Sepse em paciente com câncer e imunossuprimido. Esse é o tema do artigo comentado dessa semana, que eu não vou discutir muito o artigo. Olha que doideira, eu estava extremamente ansioso para esse artigo sair. Quando ele saiu, eu fiquei muito empolgado e feliz, afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou intensivista, sou coordenador, rotina de uma UTI, de um hospital referência em oncologia aqui no estado do Espírito Santo. Então, ou seja, 60%, 65% dos meus pacientes na UTI são pacientes oncológicos. Então, imagina a minha ansiedade para entender este paciente, para entender este artigo, que por mais que você esteja pensando, então isso é só para alguém muito especialista, para uma UTI oncológica. Não. Esse artigo é muito importante para você que está numa emergência, que está num PA, numa UPA, que está numa UTI, que está até numa enfermaria de qualquer hospital. Afinal de contas, eu duvido que em algum dos seus plantões, esta semana, não vai chegar um paciente com alguma doença oncohematológica e, inclusive, esse paciente pode estar séptico. Então, não passe esse vídeo, porque, não passe esse vídeo, porque esse artigo é muito para você. E, como eu estava dizendo, eu estava muito esperançoso, uma expectativa muito grande para esse artigo sair, porém, quando ele veio, ele não me trouxe grandes novidades e, principalmente, a fase final dele, que era uma fase que eu estava uma expectativa maior, ele trouxe uma coisa muito do futuro. Perdão, não é nem do futuro, tá? Do futuro pra gente aqui no Brasil. Só que você deve estar pensando, então pra que eu vou assistir esse vídeo? É a segunda vez que você pensa isso nesse vídeo, mas é a segunda vez que eu vou te dar um motivo pra você assistir até o final. Eu peguei, com toda essa experiência que eu contei pra vocês, eu peguei esse artigo, peguei essa mandala que o Luiz vai colocar pra vocês aí, que ele coloca, olha, como os novos paradigmas do manejo do paciente oncológico, imunossuprimido com sepse, e eu mudei isso. Eu trouxe para nossa realidade, afinal de contas, a gente levando a bandeira da medicina brasileira de verdade. A gente tem uma mentoria que ensina médicos a cuidarem dos pacientes com qualquer recurso, sendo você, o médico, o seu melhor recurso. Dentro desse conceito, eu mudei esses new paradigmas, esses novos paradigmas, porque eu chamei de gold paradigmas, ou seja, os paradigmas de ouro da medicina brasileira de verdade, que utilizando todos os conceitos dessa mandala eu adaptei pra gente aqui e eu tenho certeza muito que vai ajudar muito, que vai te ajudar muito a pensar, não só no paciente oncológico, tá bom? Mas em qualquer paciente com sepse que chegar na sua porta, mas principalmente paciente oncológico. Então, fica até o final desse vídeo porque você vai aprender muita coisa, eu tenho certeza. E se você achar que faltou algo, ou se você tiver curtido de verdade esse vídeo, gostado e achado que isso tem valor para você, não deixe de deixar um comentário, um joinha e também, obviamente, compartilhar isso com mais pessoas. Então vamos lá, eu não vou me ater ao grupo... calma aí, roda a vinheta aí, Luizão. Pessoal, vamos lá, eu não vou me ater a todo o queridíssimo artigo. Eu vou pegar a nossa mandala, a mandala deles e vou adaptar a nossa mandala. E aí eu vou pegar cada pedacinho desse aqui para discutir um pouquinho com vocês. Então, como eu chamei, Gold Paradigmas aí, e ele traz ali primeiro o reconhecimento precoce. Olha só, ele fala sobre uso de tecnologias, de inteligência artificial, biomarcadores para identificar precocemente sepse nesses pacientes, o que não é uma realidade para nós aqui no Brasil. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, para a prática clínica de vocês? Não vou fugir muito. Eu quero que vocês pensem em sepse. É fundamental. E, como eu disse, a minha realidade é todo dia vendo um paciente oncológico e eu tenho me preocupado porque as pessoas têm ou supervalorizado demais e tudo é sepse, dá antibiótico, esquece de outros problemas. Mas, acima de tudo, as pessoas têm demorado a entender que este paciente oncológico tem sepse. Até porque, como a gente está falando de um paciente imunocomprometido, a gente está falando de um paciente que tem uma doença, em geral, já mais crônica, avançada, esse paciente tem uma dificuldade muito grande em apresentar os sintomas clássicos da sepse. Além disso, a própria doença de base, por exemplo, um paciente que tem câncer pulmonar extremamente agressivo, esse paciente tem hipoxemia, esse paciente tem secreção, muitas vezes broncoespasmo, e isso confunde e faz com que você não se preocupe que isso possa vir a ser uma pneumonia, uma sepse, algo do tipo.
Então, os sinais e sintomas do paciente oncológico com sepsis não serão necessariamente os clássicos que nós estamos acostumados a vivenciar. Por isso eu volto e reafirmo, pense em sepsis. Quando um paciente oncológico chegar no seu pronto atendimento, pensar em sepsis é fundamental. Agora, eu não quero que você pense em sepsis e saia tratando todo mundo como sepsis. Então você precisa reconhecer precocemente que passa por olhar, avaliar, entender que esse paciente pode ter uns sintomas ali mascarados e após esse entendimento, buscar confirmar dentro do que a gente tem aí, laboratório, própria história clínica, exame físico, clínica médica, propriamente dito, entender se esse paciente tem realmente o sepsis. Se você precisar de um apoio, se você precisar de trocar uma ideia com alguém, conversar com alguém, o fato é, precisamos pensar que esse paciente tem sepsis, é risco, esse paciente pode ter sepsis e tá mascarado, mas também não podemos chutar o pau da barraca e fazer antibiótico para qualquer coisa. Então, pensar precocemente, reconhecer essa sepsis, que lembrem-se, pode se manifestar e com muita frequência vai se manifestar de uma forma muitas vezes até silenciosa. Partindo para a próxima mandala aqui, próxima chavinha da mandala, ele coloca aqui como informações médicas, um processo médico aqui de integração de machine learning, ou seja, modelos práticos ali que integram inteligência artificial com o sistema, basicamente para te dar informação sobre este paciente. E aí, meus amigos, eu vou voltar de novo para a velha medicina. E eu tenho presenciado coisas que me assustam recentemente, que é a falta de coleta de história clínica. A falta de observação do paciente, a falta de encostar, sentar com a família e coletar essa história legal. Beleza, seria ótimo se eu tivesse um computador, machine learning, que apresentaria para mim vários aspectos, vários dados, integraria com o sistema de saúde, inteligência artificial, e falar, esse paciente está com sepsis. Ótimo, maravilhoso. Infelizmente a gente não tem. E se você ficar esperando por isso, muitos pacientes que estão com você em algum momento vão falecer ou vão ser mal cuidados. Então, eu recomendo que a gente faça o que é a essência da medicina. Coletar uma bela de uma história clínica. Se encostar no paciente, se encostar na família, entender, faça comparações, entenda como o paciente vem evoluindo. O que eu costumo dizer é, todo médico, o médico mais experiente, o médico menos experiente, eles têm a possibilidade, tem uma coisa que conecta esses dois médicos, principalmente quando eu estou falando de um paciente de emergência, de UTI que acabou de chegar. O médico mais experiente tem muito mais experiência, muitas vezes tem muito mais conhecimento técnico, mas os dois, o com experiência e o sem, o cara que começou a trabalhar há pouco tempo e aquele que trabalha há muito tempo, eles têm o mesmo tempo de conhecimento do paciente. Ou seja, eu preciso sentar e principalmente se eu sou uma pessoa que está mais no começo da carreira, eu preciso dedicar ainda mais tempo com esse paciente para entender bem as informações, porque isso vai nortear toda a minha condução e, sem sombra de dúvidas, isso é o principal para você ter segurança de cuidado do paciente. Não adianta nada você fazer muito curso, ter muito curso com a gente, se você não entender isso. E isso é o que a gente mais prega, inclusive, nos nossos cursos, que é você precisa estar do lado e aprender a interpretar, diagnosticar e a conduzir esse paciente estando do lado dele. Se você não conseguir fazer isso, a sua margem de segurança se encurta muito. Depois disso, vamos para as intervenções precoces. E aí, pessoal, basicamente, eu não vou alongar muito, ele aqui fala de algumas coisas, até mesmo questiona sobre profilaxia, obviamente sobre o uso de fatores de estimulação de granulócito, granuloquine, mas intervenção precoce se eu reconheci precoce, se eu peguei as informações e entendi, dá antibiótico precoce para esse cara, dá antibiótico dentro da primeira hora. A gente precisa ter essa prática muito forte, muito clara, e também acredito que muitas vezes a gente atrasa. A partir do momento que eu reconheci, que eu entendi, que eu peguei as informações e falei, olha, isso pode ser sepsis, eu tenho uma condição que eu não consigo excluir que seja sepsis, eu preciso dar antibiótico para esse paciente. Quarto, medicina de precisão. E aqui para mim é o mais legal, é o que eu mais gosto de falar. Pausa dramática só para reter você. Brincadeira. A medicina de precisão, quando a gente fala, e tem vídeo meu no canal mais para trás falando isso,
A gente fala muito de farmacogenoma, fala de fenótipo, fala de um monte de coisas ultramodernas. Mas para mim, na medicina brasileira de verdade, medicina de precisão é a medicina do banquinho. Nada hoje no Brasil, em qualquer lugar que você tiver, mesmo no Albert Einstein, nada provavelmente vai te dar a possibilidade de ser tão preciso para o seu paciente quanto você está do lado dele. Quando você sentar no banquinho, eu chamo banquinho, né? É uma coisa meio lúdica, mas quando você sentar do lado do seu paciente e acompanhar, principalmente se esse paciente estiver grave, ao longo do seu plantão, ao longo da sua jornada, ao longo daquele período que você estiver do lado com o doente, você precisa estar do lado. Isso vai te dar precisão. Esses dias alguém falou pra mim, e eu mudei um pouquinho o nome de medicina de banquinho, que eu não vou mudar, porque é o que eu sempre falo, mas você precisa ser um médico point of care. Tá na moda, né? Ultrassom point of care, exame point of care, blá blá blá. Você precisa ser um médico point of care, que nada mais é do que o médico do banquinho. Infelizmente, a gente não tem um monte de biomarcadores e tudo mais. Então, o banquinho ainda é a melhor possibilidade de você fazer uma medicina de precisão. Partindo para o próximo, que para mim esse último é o mais filosófico, se eu vou ficar aqui muito tempo falando com vocês sobre ele. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais, explique um pouco mais sobre a medicina do banquinho, como que eu faço, deixa nos comentários. Estratégia de manejo, equipe multidisciplinar. Isso não foge muito, tá? Ele fala muito isso aqui mesmo, de approach multidisciplinar. Claro, de algumas considerações ali, de microbioma e tudo mais. Mas eu queria trazer isso para nossa realidade e falar que medicina, que equipe multidisciplinar e multidisciplinaridade, a gente fala isso como se fosse uma coisa fácil. Mas não é uma coisa fácil. Fazer multidisciplinaridade, a gente precisa tirar a venda e falar a verdade aqui para vocês. Multidisciplinaridade é relacionamento, é comunicação e é liderança. Então não adianta eu virar para você, seja multidisciplinar, se eu não falo mais ou menos o que vocês têm que fazer. Claro, a gente tem até no nosso curso Plantonista MD, a gente fala isso muito forte quando a gente fala de soft skills. Mas você precisa entender duas coisas. Para trazer o seu time multidisciplinar, e o seu time multidisciplinar é fundamental para você cuidar de um paciente com sepse, oncológico, imunossuprimido ou qualquer paciente, você vai precisar ter comunicação eficiente e liderança dessa equipe. Você, como médico, vai ser colocado numa posição de liderança e isto é fundamental que você entenda e que você aprenda e desenvolva cada vez mais uma eficiência de comunicação. Aí sim, a gente está falando de uma medicina, de um tratamento, de um manejo multidisciplinar. Depois disso, prognósticos e riscos, eu não vou me alongar, tá? Ele fala aqui, obviamente, de usar biomarcadores, modelos matemáticos para predizerem até o risco de bacteremia. Não é uma realidade nossa, mas, obviamente, a gente tem, junto à equipe assistente e mesmo junto à sua história clínica, lá do segundo quadradinho que a gente falou, você tem que pensar, entender como que esse paciente pode evoluir em risco e prognóstico de uma piora, e principalmente de sepse. Basicamente, eu gosto de trazer isso aqui para aquela informação médica, aquela parte lá de reconhecimento. Depois disso, integração com suporte de cuidado paliativo. Pessoal, eu sei que a realidade do Brasil não é forte. O cuidado paliativo está crescendo agora, leis sancionadas e tudo mais. Isso é maravilhoso, mas a realidade não é você ter um time de cuidado paliativo no seu dia a dia toda hora. Então, diante disso, é muito importante que você seja capaz, que você estude mais sobre cuidado paliativo, que você busque entender o seu paciente, o contexto do seu paciente e da família, que você também tenha capacidade de olhar para aquela patologia, para aquela doença e ser capaz de identificar a possibilidade da instalação ali, de o cuidado paliativo ser instituído e também ser capaz de conversar com essa família, nem que seja você ter alguém, algumas pessoas que, mesmo remotamente, te auxiliem nesse caminho, tá? Então, assim, o planejamento do paciente oncológico com sepsis, ele precisa passar por um planejamento que envolva um conceito de cuidado paliativo. Se você tiver o time para fazer isso, pô, maravilha, parabéns, que sorte a sua. Aqui a gente tem e certamente ajuda muito. Mas
não ajudaria se a gente também não tivesse a capacidade de pensar, de diagnosticar, de discutir com a família, de construir esse paliativo, principalmente nesse momento de gravidade, ok? E por fim, para finalizar, o que ele chama de vigilância, ele fala sobre o uso de dispositivos aí vestíveis no paciente fora, naquele paciente que vai receber alta ou naquele paciente que ainda está fora, para você proteger, para você melhorar o seu desfecho, seu desempenho no paciente com sepsis oncológico. Você deveria fazer o que eu trago, tudo que ele traz aí, que ele fala, eu trago para nós, a gestão da jornada do paciente. Esse é um conceito extremamente novo, a gente tem aplicado cada vez mais ele aqui nos nossos pacientes, no nosso ecossistema, que basicamente é cuidar do paciente fora do hospital através da gestão da jornada, da gestão do plano terapêutico. É fundamental. Eu tenho que ter a responsabilidade de entender que se esse paciente chegou para mim na minha instituição, o cuidado, a continuidade do cuidado dele também é minha. Não posso terceirizar isso para ninguém. Ok? Então assim, eu espero, pessoal, de coração que vocês tenham ficado até o final desse vídeo, porque ele agrega muito. Tá? Eu transformei aqui o que o artigo falou na nossa realidade e eu tenho certeza que se você pegar esses 8 conceitos que eu falei com vocês, que eu chamei de Gold Paradigms aqui, eu tenho certeza que vocês vão levar para a prática de vocês e fazer bastante diferença. E também te convido, se você ficou até aqui, a conhecer mais sobre a nossa mentoria Medicina Brasileira de Verdade. É um programa de preceptoria online com um monte de outros bônus e recursos. Eu, Ricardo e GD Alves, e você, no seu dia a dia, no seu plantão, é um programa completamente inovador no que tange a sua metodologia didática. Vai ter um link aqui para você fazer um cadastro e alguém do nosso time, a Camila, a Mário, o Breno, alguém vai conversar com você ou até eu mesmo. A gente pode conversar para eu te explicar um pouco mais sobre a nossa mentoria, tá bom? Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo programa.